Olá, graça e paz. Esse é o Palavras com Graça podcast e eu sou a Aslane Honório. Por aqui você vai ouvir um pouco de cada coisa: opinião, reflexão, leitura bíblica, tudo feito com muito carinho, e eu espero que você seja bastante edificado pelo que vai ouvir. Então vem comigo e Deus te abençoe. Deus não quer te levar no topo. Esses dias, olhando umas fotos no Instagram, uns posts, de cara eu vi uma foto de uma menina muito bonita, com uma foto muito imponente. Ela estava num lugar em Nova York, tirou uma foto num dos prédios mais altos de Nova York talvez, e de onde ela estava dava para ver o lado de fora. Então ela estava no topo do prédio e ela dizia o seguinte: Deus quer te colocar no topo. E no momento em que eu li aquilo ali, eu pensei rapidamente: não, Deus não quer te colocar no topo, porque a pessoa que colocou Jesus no topo foi Satanás. E aí eu fico pensando assim, né, que quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Deus quer te colocar no topo, Deus quer te colocar aqui, Deus quer te colocar ali. E o complicado disso é que a gente não encontra isso na Bíblia. Não existe nenhum texto que sustenta essa frase. A gente vê Deus fazendo promessas a homens comuns que estão em situações fáceis ou difíceis, mas que obedecem à palavra dele. E aí, depois de obedecerem, eles alcançam a promessa, que está escrito em Hebreus 10. Depois que vocês vão obedecerem, vocês vão receber as suas promessas. O que acontece? A gente vê exemplos como Noé, como Abraão, Isaac, Jacó, José. A gente vê tantos homens, tantas histórias desses homens, os textos, relatos desses homens, que eles obedeceram aquilo que Deus mandou fazer primeiro. Deus mandou fazer e eles fizeram, e aí eles alcançaram promessas. Deus prosperou Abraão grandemente, consequentemente, por obediência, Isaac foi abençoado. Jacó também teve a experiência dele com Deus e foi abençoado, mas não porque eles eram um alecrim dourado. Eles obedeceram aquilo que Deus ordenou. Noé, numa situação de seca natural, talvez, de um tempo onde praticamente não se chovia. Tem aí seus aspectos teológicos, se chovia, se não chovia, mas naquele nível de chuva, um camarada construiu uma arca. Provavelmente ele construiu essa arca na terra, no solo, e começar a falar sobre isso com as pessoas realmente não iam dar atenção. Esse homem deve estar louco. Mas ele obedeceu. O texto fala várias vezes que Noé fez aquilo que Deus mandou, ele obedeceu. E no momento que ele fez a arca, Deus botou a família dele na arca com os animais, fechou a porta, acabou, eles foram salvos. Amém. Fizeram a vontade de Deus. Deus não colocou ninguém no topo. Deus direcionou homens. Deus deu palavras para homens. E homens que foram conduzidos por Deus obedeceram. E por obedecerem a Deus, aquilo que Deus queria, a vontade que Deus tinha para eles, eles alcançaram as promessas do Senhor. E outra, Deus não simplesmente queria enriquecer Abraão para fazer dele um cara famoso. Não era isso. Não era só isso. Só porque deu vontade, vou pegar um camarada aqui e vou fazer isso com ele. Não. Deus tinha um plano, um propósito. Fazer Abraão grande, conhecido, abençoador dos povos, não era só para dar satisfação para Abraão, que foi um homem riquíssimo, mas que morou em tendas. O texto, não me falha a memória, fala que era um arameu errante. Ou seja, ele era errante no sentido de ser um peregrino, não ter um lugar fixo. Pegou ele também nesse sentido de ele ter vindo de Padã Arã, obedeceu a palavra de Deus, mas errou em alguns momentos, falhou em alguns momentos. E sabe, Deus não
não fez Abraão, não fez aquilo ali com Abraão porque simplesmente Abraão era um cara legal. Não foi nada disso. Deus fez porque ele tinha um propósito maior. Desde a história de Abraão, e antes até da história de Abraão, Gênesis 3 vai falar que Deus estava prometendo lá a redenção do povo através de Jesus. E Abraão era a pessoa que tinha participação nisso também. Então, Deus não exaltou esses homens porque eles se esforçaram muito, porque eles sonharam, porque eles tiveram força de vontade, porque eles... Nada disso. Nada disso. Não foi por causa disso. Deus exaltou pessoas que ele quis exaltar para cumprir um propósito maior lá na frente. Detalhe, teve pessoas que não foram exaltadas. Homens e mulheres que sofreram muito pela causa do Senhor. Não tiveram nenhum brilho na história. Não tiveram nenhum brilho na história. A gente pegar ali a história do profeta Jeremias, a gente vai ver que aquele homem sofreu muito. Ver que ele teve um relacionamento com Deus de muitos conflitos. A Bíblia não fala dele recebendo coroas, dele sendo enriquecido. Não fala nada disso. Não fala nada disso. A Bíblia fala pra gente sobre o apóstolo João, que foi preso e exilado na ilha de Patmos. Ele recebeu a glória de ter escrito o livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse. Com certeza, isso foi a maior riqueza que alguém poderia ter recebido na vida. Escrever a revelação de Jesus. Mas ele estava preso. Ele não recebeu a revelação de Jesus em casa, sentado com a família, com os filhos, a esposa, comendo do bom e do melhor. Não foi nada disso. Ele morreu de velhice, sim. Ele estava exilado, sim, mas ele estava preso. A gente precisa considerar isso. A gente precisa considerar que o apóstolo Paulo escreveu cartas para a igreja. Um homem abençoadíssimo, um homem que em outro momento tinha muita coisa à sua disposição. E renegou isso tudo por amor a Cristo. Onde é que está Paulo no topo de alguma coisa? Onde é que está João no topo de alguma coisa? Onde é que está Jeremias no topo de alguma coisa? Deus não quer colocar ninguém no topo. As bênçãos do Senhor são decorrência da obediência à sua palavra. Mas isso não significa que Deus queira colocar alguém em algum lugar de destaque. A gente tem que se lembrar o seguinte: quem levou Jesus ao topo foi o diabo. Ele levou lá para que Jesus fosse tentado e pecasse contra Deus. Fica a dica.